Estamos de volta com Palavras de Vida e chegou a hora de ir até Brasília com o quadro Igreja no Brasil, em parceria com a CNBB. A Larissa Carvalho conta pra gente sobre os preparativos para a Assembleia Geral da CNBB, que ocorre agora em abril. É com você, Larissa. Olá, Vinícius Arouca. Você confere os destaques no portal da CNBB. Na próxima semana, a CNBB inicia a sua 62ª Assembleia Geral. De 15 a 24 de abril, bispos de todo o país estarão reunidos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, para dias de convivência, oração e decisões importantes para a missão da Igreja no Brasil. Órgão máximo da CNBB, a Assembleia Geral expressa a comunhão e a corresponsabilidade dos bispos. É nesse espaço que são debatidos temas pastorais ligados à vida da Igreja e aos desafios da sociedade, sempre à luz da evangelização. O tema central deste ano é a aprovação das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O texto passou por um amplo processo de escuta, incluindo contribuições do Sínodo sobre a sinodalidade, além de dioceses, pastorais e organismos. Agora chega ao episcopado para votação. As diretrizes orientam a missão evangelizadora em todo o país, ajudando as dioceses a responderem aos desafios da realidade com propostas inspiradas no Evangelho. Além disso, os bispos vão tratar de 3 temas prioritários, 20 temas diversos, além de mensagens e comunicações. Entre os assuntos estão análises de conjuntura social e eclesial, o caminho do sínodo no Brasil, campanhas da CNBB, a proteção de menores e vulneráveis e eventos importantes como o Congresso Eucarístico Nacional de 2027 e o Congresso Americano Missionário de 2029. A programação começa diariamente às 8 horas com a oração das laudes, seguidas de sessões de trabalho pela manhã e pela tarde. Todos os dias haverá também celebração da Eucaristia no santuário. Nos primeiros dias, os bispos participam de um retiro espiritual fortalecendo a dimensão orante do encontro. Participam da Assembleia cardeais, arcebispos e bispos de todo o Brasil. Ao todo, são mais de 370 bispos inscritos nesta edição. Você também pode acompanhar tudo pelos meios de comunicação da CNBB. Haverá transmissões ao vivo das celebrações, coletivas de imprensa e conteúdos especiais ao longo do dia, incluindo lives, podcasts e boletins informativos. E eu estarei lá acompanhando de perto todos esses momentos para trazer as notícias em primeira mão para vocês. Lembrando que para mais informações é só acessar o nosso portal. Eu fico por aqui e até semana que vem. Obrigado, Larissa, e o nosso agradecimento também a toda a equipe da CNBB. Até a próxima semana. E agora, a gente segue para o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com o quadro Redentor News. O Tiago Garcês conta hoje como foram as celebrações da Semana Santa lá no Alto do Corcovado. Tiago, é com você. Vinícius, bom dia, um excelente domingo para você também, telespectador do programa Palavras de Vida. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Santuário Cristo Redentor. Bora lá, começou o Redentor News. E esta edição é especial, pois vamos mostrar a Semana Santa aqui no Santuário Cristo Redentor, período em que revivemos com intensidade os acontecimentos que marcam a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O reitor do santuário, Padre Omar, falou sobre essas celebrações que são mais do que especiais para a fé cristã. Acompanhe. Nós iniciamos aqui a Semana Santa no nosso Santuário do Cristo Redentor, um momento muito especial. Pessoas de todos os lugares do Brasil, das mais diversas partes do mundo, passeando na cidade do Rio de Janeiro, peregrinando em nosso santuário e celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é viver de fato
a experiência da redenção é algo que nos encanta profundamente. No domingo de Ramos, relembramos e celebramos a chegada de Jesus em Jerusalém, dias antes da paixão, morte e ressurreição. O domingo de Ramos é o início da grande semana. Celebramos com fé e piedade a memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Nesta celebração, seguimos os passos do Salvador, associados pela graça da sua cruz. Com a bênção dos ramos, seguimos com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelo século dos séculos. Na segunda-feira, diante da imagem do Senhor dos Passos, nós contemplamos Jesus, que caminha carregando a cruz no caminho do Calvário. Reconhecemos nele o servo sofredor que assumiu nossas dores e pecados para nos conduzir à vida. Que possamos ter a graça de caminhar com o Senhor dos Passos, também com nossas cruzes, confiantes que o amor de Deus é mais forte que todo sofrimento. Já na terça-feira, nos unimos à Virgem Maria, que sempre acompanhou o seu filho, inclusive quando ele, por todos nós, carregou a cruz dos nossos pecados, sofrendo o peso e a tortura para o caminho do Calvário. Cada mãe presente na celebração pôde colocar a vida de seus filhos diante da intercessão da Virgem das Dores. Na quarta-feira, houve a celebração do encontro, recordando o momento em que Jesus, carregando a cruz, se encontra com a Virgem Maria, momento em que o coração da Mãe de Cristo é transpassado pela dor. E mesmo assim, ela não perdeu a fé. Que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegrias. Na Quinta-feira Santa, duas celebrações importantes acontecem: a bênção dos santos óleos e o ritual do lava-pés. No interior da Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na base do monumento ao Cristo Redentor, iniciamos o Tríduo Pascal com a Santa Missa de instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Essa missa relembra a última ceia, na qual Jesus se entregou sacramentalmente por meio do pão e do vinho. Nesta data, em que também se celebrou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o lava-pés com o reitor do santuário, Padre Omar, teve a participação de pessoas com transtorno do espectro autista, além de mulheres em situação de vulnerabilidade. Na Sexta-feira Santa, celebram-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração marcam esse dia. Neste dia foi realizado o ato litúrgico da Paixão do Senhor e logo após a Via Sacra, com a encenação da Paixão, relembrando o sofrimento e a morte de Cristo na representação das 14 estações, que se refere ao caminho sagrado percorrido por Jesus Cristo desde o pretório de Pilatos até o Monte Calvário. Desse dia até o Sábado Santo, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando a paixão e morte. No Sábado Santo, a principal celebração é a Vigília Pascal, que faz memória da Noite Santa da ressurreição de Jesus. Na solene Vigília Pascal, na noite de sábado, nos unimos como igreja para rememorarmos e vivermos a Páscoa do Senhor, a passagem da morte para a vida verdadeira, dia em que Cristo venceu o pecado e a morte, ressuscitando ao terceiro dia. No Santuário Cristo Redentor, houve a bênção do fogo novo e o acendimento do círio pascal, proclamação da Páscoa do Senhor, o Glória e o Aleluia solenemente entoados. Também tivemos a liturgia batismal, além do crisma, celebrando a entrada do cristão na maturidade da fé. E, enfim, a solene celebração do Santo Sacrifício da Missa. O domingo de Páscoa é o dia mais importante para os católicos. Cristo vive. Ele venceu a morte, o medo, a dor e o pecado. Após 40 dias de quaresma, de penitência, jejuns e sobriedade na liturgia, chegamos com júbilo e alegria ao dia mais importante para os católicos. No domingo de Páscoa, celebramos o momento ápice da vida de
todo cristão. Nesta liturgia, vivemos verdadeiramente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa tem como significado passagem, e é isso que celebramos a cada ano, de modo intenso e profundo. Eu quero agradecer demais a sua companhia nesse especial da Semana Santa aqui no Redentor News. No próximo domingo eu estarei de volta com as notícias e informações do nosso Santuário Cristo Redentor. Vinícius, um abraço, meu irmão, tá contigo. Obrigado, Tiago, pelas informações e o nosso agradecimento e abraço também a toda a equipe do Santuário Cristo Redentor. Até semana que vem. Bom, dando continuidade, abril é reconhecido no calendário civil como o mês dos livros. E para marcar essa data, o quadro de encontro passa a exibir, ao longo do mês, depoimentos de fiéis sobre obras que aprofundaram a vivência da fé em suas próprias vidas. O depoimento dessa semana é do Raoni Freitas, e a misericórdia de Deus é um dos pontos centrais da sua partilha. Olá, eu sou Raoni Freitas, sou da paróquia Nossa Senhora das Graças, Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de compartilhar um pouco uma leitura que mudou um pouco o meu modo de pensar e de viver a minha fé. Eu inicio com um pequeno trecho do livro. O obstáculo é a condição para que a luz possa manifestar-se. O atrito é a condição para que um movimento sensato possa verificar-se. O pecado é a condição para que Deus possa revelar-se nos meus confrontos por aquilo que Ele é, misericórdia. Nesse livro, o autor Paolo Spizzato, Elogio da Vida Imperfeita, o caminho da fragilidade, ele me ajudou a entender que é a partir das minhas imperfeições que Deus me encontra. É a partir da experiência que eu tenho, ainda que eu deseje mudar as minhas imperfeições, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha caminhada, e ainda que me seja difícil continuar, eu sei que Deus, na sua misericórdia, vem ao seu encontro, vem ao meu encontro. Muito obrigado pela participação, Raoni, e lembrando que é sempre bom ter a interação e a participação de vocês aí de casa, aqui no nosso programa. Agora a gente segue para o quadro Geral na Rede, com os principais destaques da Semana Santa de 2026, que reuniu fiéis em torno das celebrações mais importantes do ano litúrgico na Arquidiocese do Rio. Eu estive lá, junto à equipe de reportagem, acompanhando de perto, e trago agora os detalhes para você. Em 2026, a mensagem do Papa Leão XIV para a Semana Santa foi que Cristo é o Rei da Paz e um Deus que rejeita a guerra. Foi sob esse eixo central que a Arquidiocese do Rio de Janeiro celebrou de 29 de março a 5 de abril o período mais sagrado do calendário cristão. Somos ungidos para ir ao encontro dos necessitados, dos pobres, dos machucados desse mundo, para anunciar a vida e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o grande anúncio que nós fazemos a toda a humanidade. Antes do Tríduo Pascal, 4 celebrações marcaram o início da Semana Santa. O Domingo de Ramos, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Ofício de Trevas, oração solene em que velas são apagadas uma a uma e simboliza as trevas que antecipam a cruz. A Procissão do Encontro, que revive o encontro de Jesus com Nossa Senhora das Dores no caminho do Calvário. E a Missa do Crisma, na manhã de quinta-feira, que reúne o arcebispo metropolitano e o presbitério arquidiocesano para a renovação das promessas sacerdotais e a consagração dos óleos sagrados. A Páscoa nos recorda que a vida vence a morte, a luz vence a treva e renova em nós a esperança. Principalmente nós vivemos tempos sombrios, de sinais dos tempos, de globalização da indiferença, e o sacerdócio ainda é um grande sinal para esse mundo que precisa de luz nova, sal novo, fermento novo. Na celebração,
Dom Orani conferiu o título de cônego honorário do Cabildo Metropolitano a 2 sacerdotes da Arquidiocese, o padre Carlos Augusto Azevedo, especialista em direito canônico e membro do Conselho Presbiteral, e o Monsenhor André Sampaio de Oliveira, vigário episcopal das Irmandades e doutor em direito canônico. Todos nós somos convidados à evangelização, por isso o Cabildo é mais, digamos, este mecanismo que colabora diretamente com o cardeal. É um momento de grande alegria. Quem não conhece o Cabildo Metropolitano é hoje responsável por solenizar todas as celebrações litúrgicas presididas pelo bispo na sua catedral. Na noite de Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor deu início ao Tríduo Pascal, com o rito do lava-pés, celebrado com representantes da Pastoral da Moradia e Favelas, em comunhão com o tema da campanha da Fraternidade 2026. A celebração encerrou com a transladação do Santíssimo Sacramento, levado em procissão solene ao altar da reposição para a adoração noturna dos fiéis. Na Sexta-feira Santa, único dia do ano em que a igreja não celebra a missa, a Catedral Metropolitana reuniu fiéis para a silenciosa liturgia da Paixão e Morte de Cristo. Em seguida, Dom Orani conduziu a procissão do Senhor Morto, carregando a relíquia do Santo Lenho, um fragmento da Cruz de Cristo, até os Arcos da Lapa, onde aconteceu a 48ª edição do Alto da Paixão de Cristo. Na manhã do Sábado Santo, a paróquia Santo Sepulcro, em Madureira, recebeu o ofício litúrgico, com a presença dos seminaristas. À noite, Dom Orani presidiu a solene vigília pascal na Catedral Metropolitana, com a bênção do Fogo Novo, momento marcado pelo acendimento do Círio Pascal e a renovação das promessas do batismo. No domingo, o arcebispo do Rio presidiu na Catedral a Santa Missa de Páscoa na Ressurreição do Senhor. Após a solene celebração, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, em parceria com o consórcio Cristo Sustentável, realizou o tradicional almoço de Páscoa, oferecendo 1.100 refeições para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma Semana Santa que reafirmou o que o Santo Padre pediu e reforçou o compromisso da Igreja, que a paz e a unidade em Cristo prevaleçam. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Vinícius Arouca para o programa Palavras de Vida. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes disso eu convido você a nos acompanhar também no Instagram. O nosso arroba aparece aí na sua tela. Siga a página, acompanhe as prévias dos quadros e participe com seu comentário. E se desejar contribuir com a nossa rede de comunicação e com esse projeto de evangelização, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. E continue com a gente, porque no próximo bloco você confere a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, e também o clipe da canção Jesus Eu Confio em Vós, da comunidade Colo de Deus, em sintonia com a festa da Divina Misericórdia. A gente vai para o break e volta já já.